PEAC no ar. Ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. A gente não se entrega totalmente à atividade porque assim, a gente pensa no que a gente deixou em casa. Aí até que as meninas falaram assim, e aí Cris, você dormiu bem? Eu disse, mãe, nunca dorme bem, né? A gente dorme assim 2 minutos, o resto do tempo é ver se tá bem, se a criança tá bem, se tá faltando alguma coisa. Então assim, é uma coisa que nós como mães, só nós mães vai saber, assim, quando a gente passa a ser mãe, a gente sabe como é a preocupação, como é a questão do querer o bem-estar da criança, até mesmo na própria comunidade. E bem assim, porque pelo acontecimento da ciranda, pelo seu primeiro encontro, que tá todas as crianças aqui, filhos de algumas lideranças daqui, tá aqui assim, para ser o primeiro, acho que tá sendo bem construtivo, sabe? Vai ficar marcado, é o primeiro encontro aí, é a primeira criança que pode vir mais e assim, e fortalecer para que as outras mulheres que se prendem, que ainda vivem na questão do abuso psicológico dos maridos, né, não querer vir porque meu marido não deixa, ou porque eu tenho filho, porque muitas mães deixaram de vir também pela questão dessa, porque meus filhos não tem quem deixar e como é que vai ser. E agora eu sou a prova assim que eu vim com as bagagens e tudo, é mala que não falta mais, mas assim, mas estou aqui, então assim, e muitas mães vieram felizes porque podem trazer os seus filhos. E hoje está fazendo essa entrega, sabe? É uma entrega completamente que a gente não sabe descrever o sentimento que é, só sabe assim que é gratificante. Olá você, pessoa do rio e do mar, do continente, das terras, você das comunidades costeiras do estado de Sergipe e norte da Bahia. Olá você que nos acompanha, que fica na espera das nossas edições do canal do Mangue. Na locução dessa edição 68 estará comigo, Itamar Peregrino. Bem, minha gente, você ouviu no início o áudio da fala da Crislaine, lá de Pontal, município de Indiaroba, Sergipe. Nessa edição vamos falar sobre esse tema, esse acontecimento, a ciranda infantil no EPEAC. E para falar pra gente sobre o que é isso mesmo e para quê, vamos ouvir agora a Moni. Ela mesma vai dizer quem ela é. Escuta aí. Meu nome é Moni Graziele Barros Santos, eu sou educadora e pesquisadora das infâncias, eu sou graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe e em Pedagogia também, especialização em Pedagogia Waldorf e em Psicopedagogia também pela Faculdade São Luís de França e o mestrado em Meio Ambiente, né, pelo Proficiamb. Minha pesquisa de mestrado foi uma proposta de ciranda infantil para o PEAC. O que e o como fazer ciranda? Como e onde surgiu esse método de cuidado e de ensino-aprendizagem? Então aí eu faço uma pesquisa sobre a ciranda infantil, como é que ela surge, né, para poder construir a proposta do espaço da ciranda infantil para o programa, para chegar às crianças, né, porque as crianças são tão impactadas com a destruição do meio ambiente quanto as famílias delas, né? Talvez sejam até mais impactadas, né, com a destruição dos seus territórios, com a perca dos seus territórios de vida. Então, a gente vai ver que a ciranda, ela nasce nos movimentos sociais, né, nasce lá no MST, e os outros movimentos sociais também constroem as cirandas dentro dos movimentos, e ela nasce como uma maneira de as mulheres poderem fazer parte da luta. As mulheres são sempre quem cuida das crianças, né? Na família são sempre elas que cuidam, e esse espaço de luta sempre era dominantemente, tinha a presença masculina. Então, as cirandas são para acolher as crianças, são para acolher as infâncias, né? Para que as mulheres possam estar. Mas não é apenas um espaço de acolher as crianças, é um espaço também de formar as crianças. Moni faz agora um breve relato histórico das motivações, o pensar e o fazer acontecer as cirandas nos espaços de encontros do PEAC, espaços de estudos, de debates sobre a organização e formação dos comunitários. Depois que eu realizo a primeira ciranda dentro de uma RCG em 2023, na comunidade de Barrozinho, lá na Farolândia, a gente diz que para existir a ciranda dentro do programa, primeiro que é preciso fortalecer as mulheres.
Então, a gente, naquela época, tinha um conselho gestor predominantemente masculino. Quando é no ano seguinte, aí tem a eleição do conselho gestor, que já estava ali, isso daí eu trago também na dissertação. Há bastante tempo, porque veio a pandemia, então ele se estendeu aí. Quando muda o conselho gestor, que a gente tem hoje um conselho gestor equilibrado entre mulheres, né, a presença feminina, então a gente tem aí uma luta, assim, né, um fortalecimento dessa luta. Existe uma carta que é lida lá, né, em 2024, nesse EPEAC de 2023, desculpe. E aí já tinha a experiência da ciranda infantil, né, que é possível fazer a ciranda infantil. A gente mostrou que é possível, porque existia, como Vivian bem trouxe, as questões burocráticas, as impossibilidades de realizar a ciranda, o transporte de crianças, de cadeirinha e etc., tantas coisas. E a gente mostrou que não, é possível nos territórios. E aí as mulheres do movimento, no conselho gestor, porque quem delibera é o conselho gestor, então as mulheres conseguem dizer, não, a gente quer fazer a ciranda infantil. Já é de conhecimento comprovado que realizar as cirandas nos eventos e espaços formativos de adultos é bom. Se faz agora necessário ter estrutura para fazer acontecer nas atividades do PEAC. Outro fato importante é que as cirandas são espaços de aprendizado e convivência das infâncias. Continua aí escutando detalhes dessas informações que falei. Na dissertação eu já falo, para ter ciranda infantil precisa de pessoas que saibam fazer ciranda infantil, né? O que é preciso para construir uma ciranda infantil. Então já sinaliza que precisa ter formação de cirandeiros e cirandeiras. E a gente é convidada para fazer, pelo acúmulo que a gente tem de experiência, a fazer também, depois de fazer a ciranda no PEAC, é fazer a formação de cirandeiros e cirandeiras dentro do PEAC. Então em 2024, em dezembro de 2024, a gente faz um encontro. Nasce dentro do PEAC um GT de infâncias, né? Que se consolida ali também, né? Nesse encontro. Foi de 12 a 14 de dezembro de 2024. E nesse encontro, a gente sistematiza como vai acontecer essa formação. Essa ciranda do EPEAC, essa que vocês estão vendo aqui, ela é uma etapa, está sendo uma etapa da formação de cirandeiros e cirandeiras dentro do PEAC. Existe uma comissão de ciranda infantil para a construção dessa ciranda, que faz parte dela membros do GT, né, infâncias, que são pessoas do conselho gestor, mulheres e homens, né, estão nesse GT, e a equipe técnica do PEAC. E aí a gente faz assim, o PEAC realiza fóruns de base em janeiro, e nesses fóruns de base, a gente realizou cirandinhas. Nessa ciranda estão as filhas e os filhos de delegados, né? Não estão as crianças da base, né? As crianças da base nós encontramos nos territórios. Então, nós realizamos 3 cirandinhas, né? Uma cirandinha em cada região. Não foram as 4 regiões porque houve um problema da estrutura. E essas crianças que fizeram a cirandinha, que participaram da cirandinha, foram crianças da comunidade, né? Desses locais, e elas co-criaram, a gente diz assim, essa ciranda junto conosco. Elas e as cirandeiras que estavam em formação nessas cirandinhas. Nós construímos mapas, né, da ciranda. Depois do dia, porque era uma ciranda de um dia só, durante o encontro de fórum de base. E aí, no final do dia, elas desenharam o que é que tem um espaço de ciranda infantil, né, um espaço que possa acolher as infâncias. As infâncias... Porque é assim, infâncias no plural, porque não existe uma só infância, né? Em cada território você vai ver especificidades, vai perceber características muito próprias. E a ciranda infantil, ela precisa acolher isso também. Então não existe uma cópia, não existe... A ciranda nasceu no MST, você vai lá, quase 40 anos de ciranda infantil, que surge no movimento, e ela se replica pelo Brasil inteiro nos movimentos sociais, mas não existe uma ciranda igual a outra, né? As cirandas, elas existem para atender aquelas pessoas daquele espaço, daquele território, naquele tempo, porque ainda tem isso, tem o tempo e espaço, né? Então a ciranda infantil hoje, e aqui no PEAC, o que a gente vem trabalhando é para que essas pessoas que estão em formação junto com a gente, para que elas possam viver essa experiência, porque aqui é um laboratório, o que a gente está tendo aqui é um laboratório. A gente no encontro falou sobre as infâncias, mas aqui é o espaço da vivência, é o espaço da prática, é o espaço de experimentar. Então, experimentar e se sentir motivado, se sentir mobilizado a sustentar, e como sustentar um espaço de ciranda infantil, seja ele num evento grande como esse, porque esse evento é um evento grande, né? Mas nos encontros menores. A ciranda deixou de ser um espaço desejado para as crianças. Agora é fato, é realidade.
No entanto, existiram desafios para a realização e certamente é necessário se refletir a superação dos mesmos para a realização das próximas cirandas. Na vivência das cirandinhas, né, e aqui mesmo nesse espaço. A escolha desse espaço foi uma escolha pensada por conta da ciranda infantil. Né? O EPA que era um evento que ele sempre foi realizado em hotel. E para uma ciranda infantil no hotel é inviável, né? Por conta do espaço mesmo que não possibilita esse trabalho que a gente realiza aqui. A gente está no programa de educação ambiental, né? Então, vim para essa chácara, para esse espaço com essas árvores, né? Que eu queria registrar aqui as crianças de Cachoeira e as crianças também de Lauro Rocha, né? E também de Porto da Areia. O espaço que a gente encontrou foi um espaço os espaços que não ofereciam infraestrutura, foram espaços de associações, aquelas associações criadas pela Petrobras, e que chão forrado de brita, sem uma árvore, né? É questão de a gente sofreu com falta d'água. E quando as crianças vão desenhar, quando elas vão dizer o que elas queriam, elas trazem isso. Elas, árvores. Nossa, foi uma tortura para elas. Aquele calor de 40 graus que fez na Bahia, estava muito quente e não tinha nenhuma árvore. As crianças vão trazendo para nós de diferentes maneiras o mundo que elas querem e que a gente precisa escutar. Que mundo é esse? Que mundo que a gente precisa fazer? Dos desafios, né, que eu posso, são alguns para elencar, mas esse é um. Né, da gente de a gente pensar uma educação, porque a educação a gente faz o tempo inteiro, da escolha de tudo que a gente utiliza. Por exemplo, a gente estava ali hoje brincando, não tem plástico dos brinquedos das crianças, são todos brinquedos, panela, cesto e outras, são materiais do território delas, da realidade delas, e isso traz uma relação de identidade, de pertencimento. Eu penso que a gente focar nisso, em uma das cirandinhas a gente conseguiu fazer isso da alimentação acontecer, né, de ser a alimentação do território, que eu sei que é uma luta dentro do PEAC também, né, para que a alimentação venha de dentro do território, mas ainda tem muito caminho, né, pela frente nesse sentido. A formação, com certeza, é algo que eu penso que é um grande desafio. A formação, ela não termina, ela é contínua. Então, a gente tem uma programação aí que a gente termina aqui o EPA, que a gente olha para o que foi essas cirandinhas com as pessoas que tiveram lá no começo conosco, avalia e vai construindo esse caminho. E esse caminho é contínuo, né? Esse caminho não termina porque essas pessoas que estão participando aqui, elas vão trazer com certeza muita troca, né? Do olhar que elas tiveram sobre o que foi vivido aqui. E especialmente o olhar das crianças, porque eu torno a dizer, as crianças, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser escutadas. A gente está aqui no espaço da ciranda infantil, mas a gente precisa ocupar aquele espaço lá da plenária também. O espaço da ciranda não é uma atividade à parte dos encontros formativos. Ele é um espaço que favorece a aprendizagem das crianças e dos adultos. É preciso saber como as crianças aprendem e o que aprendem. A gente hoje aqui fez uma mediação de leitura de um livro chamado Se Criança Governasse o Mundo. E depois da mediação de leitura, vieram as falas das crianças, né? O que elas fariam, que intervenções elas fariam, que soluções elas apontam, que caminho elas apontam para que esse mundo possa melhorar. E muitas vezes vai ser uma clareza de um olhar que o adulto não tem mais, porque o adulto, muitas vezes, traz a desesperança. Né? Quando eu passei rapidamente num círculos de cultura agora pela manhã e eu ouvi a dureza, porque é isso, é muito duro, né? Os enfrentamentos, né? Do dia a dia. Então, quando você vai para o olhar da esperança da criança, é como se você renovasse essa esperança. E eu sinto que amanhã, na plenária final, vai haver esse momento dessa fala, dessa participação das crianças, e eu acho que precisa haver mais momentos, né, de participação. O encontro aqui, o planejamento das oficinas, do trabalho que a gente faz aqui, já é pensado com um tema do que está sendo debatido lá com os adultos. De um jeito que às vezes a gente nem planeja muito, mas está acontecendo aqui e a gente ouve lá parecendo que é um eco. As crianças, de fato, estão vivendo aqui na cirandinha, na ciranda infantil, o que está sendo trabalhado, o que está sendo debatido, o que está sendo discutido na PEAC. Só que elas vivenciam de maneira, vocês estão vendo, com o próprio da linguagem das infâncias, né? Que é o brincar. E a gente vai colhendo isso, que é isso que precisa a gente aprender. Ter uma escuta ativa, ter um olhar sensível para isso, né? Então, isso também é desenvolvido, isso também é aprendizado. Tem que pegar junto, filho. Ai, vem daqui, ó. Tô vindo daqui, é daqui, ó. Eu gostei, eu tô amando, porque assim, Guilherme e Lorena, mas assim, mãe, eu tô gostando, assim, eles estão aprendendo coisas novas, eles estão aprendendo. Ontem mesmo o Guilherme chegou assim, eu tô fazendo novos colegas, minha mãe, porque Guilherme é uma pessoa reservada, uma criança reservada, que até os professores falam bem assim,
acontece alguma coisa com o Guilherme, porque ele não brinca com ninguém. E assim, e hoje ele tá brincando, ele tá interagindo. É gratificante pra mim, porque até eu mesmo ficava pensando assim, será que o Guilherme tem algum problema? E eu não deixei despercebido, assim. E hoje ele tá assim, interagindo, ele tá vendo que tem novas pessoas, ele tá querendo fazer tudo junto. É bem emocionante pra mim. Eu digo, vixe, Guilherme, é só de ver você interagindo, tá me fazendo feliz, sabe? Vai colocar agora. Esperamos que tenham gostado de saber mais sobre o processo de realização da ciranda infantil nos espaços formativos do PEAC. O PEAC está no ar em todas as redes sociais, no YouTube, Educomunicação PEAC, no Facebook, Programa PEAC, no Instagram, @PEAC Programa, e nosso site é programapeac.com.br. Continue acompanhando nossas edições do canal do Mangue e até o nosso próximo episódio. Roteiro, Itamar Peregrino. Artes gráficas, Elizabeth David e Larissa Vieira. Edição e montagem, Edson Adriano. Produção geral, Núcleo de Educomunicação do PEAC. A realização do PEAC é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzida pelo IBAMA. Até a nossa próxima edição, minha gente. No meu, no seu, no nosso... Do campo ao mar, PEAC no ar.